Dando continuidade aos temas relacionados com a Gênese e a vida, hoje iremos falar dentro do enfoque, os fluidos, a natureza e suas propriedades. Esta é a palestra número 19. A ciência resolveu a questão dos milagres, que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer demonstrando sua impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Vejam bem os termos que eu disse: impossibilidade. Não foi um equívoco, porque é isso mesmo. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esse não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações das ciências. Por enquanto, tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. O fluido cósmico universal, o hálito divino, usando a expressão de André Luiz, que assim designou o fluido cósmico, e que é a matéria-prima elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a variedade dos corpos da natureza. Pela desintegração atômica em cadeia, através da atividade criminosa perpetrada contra o povo japonês em 1945 em Hiroshima e Nagasaki, ficou comprovado que a matéria é constituída de energia pura, condensada, e quando realiza-se a desintegração do átomo, no caso foi o átomo de hidrogênio utilizado, forma-se uma desintegração do hidrogênio nas substâncias e libera-se uma quantidade imensa de energia que adquirem características mortais para os seres vivos que estejam no ambiente onde a eclosão de um evento terrível desta natureza acontece. Os átomos que perfazem a tabela de classificação periódica dos elementos, estabelecida por Dmitri Ivanovich Mendeleev, que viveu desde 1834 até 1907, tem suas partículas atômicas constituída por energia condensada, ou seja, quando a energia condensa-se, e isto a ciência demonstra plenamente, as partículas que formam os átomos e as substâncias são energias que foram condensadas, e nestes átomos encerra-se uma quantidade enorme de energia que é liberada no momento da desintegração. Portanto, nossas palavras não traduzem um ato de fé cega quando afirmamos que a matéria é feita de energia. Deus, cientista num grau infinito, criou o universo em todas as suas gradações.
dimensionais, eu diria, gradações dimensionais, a partir do fluido cósmico universal. Na medida em que a humanidade vai crescendo em evolução, nas múltiplas ciências, entendemos cada vez mais que o nosso Deus é poder. É o conjunto de todas as virtudes num grau infinito. E, na mesma magnitude, é o Criador da sua casa, ou melhor, é o Criador das moradas na sua casa. Em meio aos trilhões de galáxias existente no universo dentro do qual nós estamos. Isto segundo últimas estimativas. Não precisam se preocupar aqueles que nos ouvem. Eu disse 10 na potência 13 o número de galáxias, dentro das estimativas matemáticas até hoje percebidas. Ou seja, 10 na potência 13. Mas isso é uma estimativa feita, que não traduz a realidade dos fatos. Porque na casa do Pai ele continua trabalhando. E as suas moradas prosseguem sendo feitas. Realizada essa digressão, que se fez necessária, prosseguimos usando a Gênese segundo o Espiritismo, a qual nos diz que o princípio elementar do universo, o fluido cósmico universal, assume 2 estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o fluido no seu estado primitivo e no seu estado normal, e o de materialização ou ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutiva àquele. Partindo dessas bases, nos é possível afirmar que no mundo da física e da química, o nosso universo, o nosso mundo e o nosso universo é formado de energia pura, que em obediência às diretrizes divinas se consolidou, bem como o universo material infinito, foi, está e continuará em processo de consolidação, na sequência de formação e criação divina no plano material. Nas outras dimensões, porém, e é claro que nos referimos às dimensões espirituais, o mesmo fluido cósmico, porém mais quintessenciado, é utilizado e usado pela mente divina, que é Deus, para a formação dos mundos espirituais. Nesta e também na outra dimensão, a inteligência pura, que é o nosso espírito, leva consigo o corpo espiritual, e assim é imortal e eterna a sua existência. Não sei se consegui ser bem claro, mas quero deixar bem exposto e bem claro que a nossa alma é a inteligência pura. E a partir do momento em que Deus nos fez, o nosso destino é existirmos e progredirmos dentro da eternidade, na eternidade eternamente. Então, nós somos imortais a partir do momento em que Deus nos criou. Os espíritos que pelo seu alto esforço crescem, ou melhor, cresceram, desenvolveram suas virtudes benfazejas e tornaram-se sábios como no campo das virtudes e do saber, não mais precisam das provas reencarnatórias.
mas prosseguem, no entanto, evoluindo nas sendas do infinito em direção a Deus. Depois de um certo grau de progresso na dimensão espiritual, os espíritos evoluídos conseguem, direcionando o poder de seus pensamentos, produzir todas as maravilhas existentes nas colônias espirituais, tão comentadas através das mensagens psicográficas, principalmente psicografias redigidas por Francisco Cândido Xavier. Mas também outros médiuns fazem as mesmas revelações, relacionadas com o plano espiritual e com a outra dimensão da vida. Nesta dimensão espiritual, porém, como no mundo material, somente os espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel dos elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são para explicar os efeitos da luz, da eletricidade, das ondas eletromagnéticas que se propagam com a velocidade da luz e mais as conquistas evolutivas incríveis que fazem parte do nosso presente. É preciso que deixemos evidente para os contraventores das verdades universais que constituem os aspectos da doutrina do Consolador prometido, que os elementos fluídicos do mundo espiritual foram concebidos e para ele foi informado em 1868. Então a obra base data desta época. E dentro desta base pode-se dizer que as presentes considerações do livro A Gênese, os milagres e as predições foi redigido e a ciência dessa época não tinha meios nem instrumentos de análise para a comprovação da existência dos elementos fluídicos formados a partir do fluido cósmico universal. Hoje, dada a conquista científica e tecnológica amealhada pela humanidade, já estão se abrindo os caminhos para o entendimento de verdades relacionadas com a vida nas duas dimensões, ou seja, material e espiritual. Todavia, existem fluidos tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio terreno. Em falta de observação direta, seus efeitos podem ser observados no espectro magnético, por exemplo, conseguido através de uma experimentação que consiste em colocarmos sobre uma mesa, a superfície de uma mesa, limalha de ferro e pormos o ímã debaixo da tábua da superfície desta mesa e iremos notar a formação de uma imagem na qual a limalha de ferro distribui-se num campo formando linhas de força. Estamos exemplificando, portanto, que nem tudo aquilo que não vemos deve ser motivo do nosso descrédito. Através desta experimentação se consegue este fato, a demonstração de que a energia eletromagnética é uma realidade. E hoje, no ano de 2014, podemos dizer, no final de 2014, a energia magnética
descrita por André Luiz, oriunda do metabolismo orgânico e dos fluidos que percorrem nosso corpo espiritual e material, já foi fotografado em alta frequência. São as fotos Kirlian, as quais não só revelam nossos estados emocionais, como também permitem o diagnóstico precoce de doenças que, estando em nosso corpo espiritual, ainda não se consolidaram como patogenias em nosso corpo somático. É uma análise dos fluidos densos e que muito tem a ver com a fluidoterapia aplicada pelo passe entre os espíritas e que recebem outras designações pelos adeptos de outras crenças religiosas, mas que também, sem saber ou até mesmo tendo conhecimento, trabalham com os fluidos do plano espiritual. Conferem aos mesmos propriedades que desconhecem e conseguem aquilo que eles chamam de milagre, mas que para nós são fenômenos naturais que podem acontecer, contanto que a divina providência permitam que tais ocorrências se verifiquem. Todas elas são bênçãos que o amor divino nos viabiliza. Essas emanações fluídicas e de natureza mista muitas vezes assumem características geradoras de uma nuvem negra, então, portanto, não somos apenas luz, mas também sombras poderão projetar-se de nós, dependendo da nossa hierarquia psíquica e do nosso grau de perfeição ou de imperfeição, que façam parte do nosso ser. Então, em torno de nós, espíritos encarnados ou desencarnados, quando ele é inferior, quando ele é mau, existe a somatória destas nuvens negras, as quais constituem as regiões umbralinas. O umbral está presente em todas as regiões do planeta, devido às inferioridades humanas. É preciso que entendamos a razão de ser de nossas análises, especialmente quando tomamos como base as primeiras gravações contidas no YouTube. Tudo no universo é feito de fluidos, tanto numa quanto noutra dimensão. No entanto, é necessário que deixemos evidente estes fluidos que são projetados do ser humano, quer sejam desencarnados ou encarnados, eles poderão produzir uma sombra quando têm sentimentos dissolutos, quando são inferiores, quando não desenvolveram suas potencialidades e virtudes. Então, com exceção do nosso espírito, o qual é feito por Deus de inteligência pura. Percebam, nós somos feitos de inteligência pura. E a única forma pela qual é viável esta inteligência pura construir o seu próprio progresso é através deste corpo intermediário que nós chamamos de perispírito, o qual também é formado de fluido cósmico universal, conforme nós iremos ter a oportunidade de analisar na sequência das programações. A única forma dessa inteligência, portanto, contactar com a matéria é através deste corpo espiritual ou perispírito, que por sua vez é feito de fluido cósmico, como disse, do nosso planeta, e após a morte do corpo físico, nos acompanha no plano espiritual quando estivermos no outro lado da vida. Ou seja, a nossa inteligência pura, que é a nossa alma propriamente dita, ou espírito puro, inteligência pura, ele está delimitado pelo corpo espiritual. Estudos pormenorizados e detalhados na doutrina espírita serão feitos conforme a sequência das gravações.
e teremos a oportunidade de fazer mais análises. Kardec deixou, na forma de um questionamento, a origem dos fluidos empregados por Deus para formar as moradas da casa do Pai. André Luiz foi mais preciso quando disse ainda, e ele disse no século XX, que o fluido cósmico universal é o hálito divino. Então conseguiu mais precisamente configurar a ideia, porque só Deus é detentor de todo o saber que possamos imaginar e que não podemos ainda também imaginar. Só no estágio de grau de desenvolvimento máximo teremos a comunhão dos pensamentos de Deus. Ao que sabemos, somente um Espírito, o maior presente natalino que estamos comemorando nesta data, foi o Divino Mestre Jesus, que nos deixou o maior dos presentes, que são seus ensinamentos. Então nós espíritas, me permitam a digressão, não trocamos o Papai Noel por Cristo. Cristo é o nascimento, é o Natal. Cristo é o que veio ao mundo, é o maior presente que a humanidade já ganhou. Então, no século XIX, os humanos não estavam preparados para aceitar a ideia conceitual relacionada com o fluido cósmico universal. Precisava que antes acontecesse o surgimento das ciências básicas, que nos permitem o percurso destes caminhos filosóficos. Vejam bem, Kardec mesmo, quando codificou a doutrina espírita, assim se expressou, que ele havia deixado as bases e a continuidade do edifício da obra competiria ao futuro. E este futuro nós estamos vivenciando. E este futuro prosseguirá acontecendo, porque na medida que o tempo passa, quanto mais as almas progridem, quanto mais os espíritos encarnados na Terra conseguem progredir, mais nós iremos entender que fluido, que é o melhor, que Deus é Deus. Então a pureza absoluta do fluido cósmico está com Deus, mais próximo da materialidade, e compõe a atmosfera espiritual da Terra. Então percebam, existem dois extremos, um no qual o fluido cósmico universal é produzido, é o hálito divino, e o outro é ele no grau de condensação máxima, constituindo a matéria sólida que forma o universo onde nós existimos, mas igualmente continua presente e em abundância esse fluido cósmico densificado, e desse meio onde igualmente vários são os graus de pureza que os espíritos encarnados e desencarnados deste planeta aurem, deste fluido, quero dizer, os elementos necessários à sua economia ou à economia das suas existências. São fluidos no grau da materialidade de natureza grosseira. Eles foram se condensando com os fluidos, se comparado com os fluidos etéreos, lá na fase em que foram criados por Deus, digamos assim, nas regiões superiores. No que tange a matéria sólida, também é feita de fluido cósmico condensado. Ela só é compacta na aparência, vejamos, pois, e disto a química sabe perfeitamente. Basta que analisemos
as condições de criação e de dinâmica de movimento das partículas que vibram na formação dos átomos, onde percebem-se imensos espaços vazios. Então, na matéria aparentemente sólida, existe a descontinuidade da matéria. Porque na mesma, na realidade, ela é descontínua, conforme estas ciências que nós mencionamos e nos demonstram, os espíritos que não encontram obstáculos na matéria física. Eles podem passar perfeitamente através de uma parede. Portanto, não é fantasia a imaginação do homem quando acha ou pressupõe ou até mesmo acredita que um espírito possa passar através de uma parede sólida, porque a matéria só é contínua para os nossos sentidos. Para eles não existe esta continuidade. Pela teoria de Laplace, todo mundo já sabe, porque no começo das considerações nós fizemos a abordagem, nós temos que aconteceu a formação do nosso sistema solar. E pela condensação do fluido cósmico, conhecemos como ocorreu a formação dos átomos conhecidos no mundo da química, e que perfazem cerca de 112 elementos. Todos nós sabemos, meus irmãos, sem entrarmos em detalhes maiores, o átomo apresenta núcleo central, dentro do qual estão presentes os prótons e os nêutrons. E existem os elétrons orbitais, girando com a velocidade da luz em torno desses núcleos. E, portanto, apresenta uma descontinuidade. Então, estas partículas nada mais são do que a condensação do fluido cósmico para a formação das mesmas. E esses elementos químicos existentes na natureza, os quais nada mais são do que diretrizes divinas que estabelecem a formação a partir do fluido cósmico condensado das partículas que constituem os átomos. Temos o incomensurável mundo da química, que nesse aspecto é a expressão concretizada da sabedoria divina. A vida em todos os seus enfoques possíveis é a sabedoria divina concretizada na Terra e no universo, nesta e em outras dimensões. Tudo na Terra e no universo é feito de fluidos, hálito divino sendo transformados para a criação das estruturas materiais, vivas e não vivas. Basta que observemos o mundo que nos cerca, onde a vida dos espíritos, que são inteligências puras, evoluem tanto numa quanto noutra dimensão. Por isto que estamos submetidos a essa lei universal que chamamos pluralidade das existências, na pluralidade dos mundos habitados. Quem produz esse hálito divino, e não obstante nossas limitações, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É incrível, mas para o espírita que procura entender a obra divina, o caminho proposto por Kardec e que cresce em magnitude, é o único caminho que podemos percorrer nas verdades universais, todas elas tendo uma origem comum, que é o Deus único e onipresente no universo infinito. Nós, humanos, na evolução da vida, somos as ovelhas do seu rebanho, e nenhuma se perderá, porque Cristo com seus ensinamentos assim se expressou. O Pai me recomendou para que nenhuma de suas ovelhas
das ovelhas do seu rebanho se perca, e com certeza não perder-se-á nenhuma. Porque sabemos que existe uma dinâmica que é a expressão mais pura num grau infinito do amor do Pai, que é Deus. Que nos enseja a chance do crescimento, a chance da reparação, nos propicia a pluralidade das existências pelos processos reencarnatórios. E assim, num dia, por mais criminoso que seja o ser humano, por maior que sejam suas culpas, dentro da eternidade, irão construir a paz, irão ser verdadeiras expressões do bem, das virtudes desenvolvidas e do amor, para se afinizarem com as forças do bem, que também estão afinizadas com Deus. Na realidade, a solidificação da matéria é um estado transitório, do fluido universal, que pode volver aos seus estados primitivos, quando deixam de existir as condições de coesão. Com isto, nós estamos querendo dizer que num dia a Terra irá extinguir irá ter extinta a sua existência. Um dia que calculam os cientistas como sendo, após o transcurso de cerca de 5 bilhões de anos ou mais, o Sol irá perder a sua energia, tornar-se-á uma estrela que vai aumentar a sua força de gravidade e vai praticamente atrair os planetas que formam os seus orbes, o sistema planetário formado pelos orbes que giram em torno de si. Então, eles também deixarão de existir. Só uma coisa nos deixa consolados, é que nós, a partir do momento em que Deus nos fez, somos almas destinadas a viver por toda a eternidade. E somente o estudo, somente as exemplificações, somente a análise dos fatos e o emprego das múltiplas ciências que crescem cada vez mais, na medida em que a humanidade evolui, é que nos deixam bem evidente estas verdades. Percebam, meus irmãos, nós, os espíritas, estamos libertos dos dogmas, estamos descomprometidos com os rituais e estamos em liberdade para, no uso do nosso livre-arbítrio, progredirmos em direção a Deus e conhecermos cada vez mais a magnitude infinita criada por esse ser que também é infinito e é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ainda, no entanto, não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível. Segundo Kardec, no porvir, sem dúvida, o porvir, sem dúvida, nos reserva conhecimentos das novas leis que nos permitirão compreender o que se nos conserva um mistério. Para ele, assim foi dito em 1868, porque enquanto a humanidade não adquire as condições evolutivas para assimilar e entender verdades maiores, estas verdades não são reveladas pela espiritualidade. E estamos na época, neste período de transição planetária, em que as personalidades almas precisam atingir o máximo da sua trajetória evolutiva. E quanto àqueles irmãos recalcitrantes, isolados do progresso e adeptos da prática do mal e dos maus instintos, para estes irá acontecer o exílio em outros orbes inferiores, nos quais irá ocorrer a continuidade do trajeto dentro da eternidade, do seu auto-perdão, do seu progresso e do desenvolvimento das suas virtudes potenciais. Não esqueçamos, nessas ingerências e inserções que vamos realizando,
que se nós não quisermos progredir pelo amor, então nós iremos ter o nosso progresso igual, de forma coercitiva, percorrendo-se o caminho da dor e de muito sofrimento. Hoje sabemos que muitos caminhos estão se abrindo em termos de humanidade, respaldadas nas bases da doutrina que consola, usando em nossos referenciais de conduta e aprendizado a filosofia, a ciência e a religião, porque a postura, a moral e os outros ensinamentos do Mestre Divino Jesus são modelos por nós que devem ser interiorizados para viabilizarem a nossa autotransformação e nos tornar pessoas providas da religiosidade, pois isto é uma finalidade que foi arquetipada por Deus, o nosso Pai. E Jesus, sendo nosso modelo e guia, se interiorizarmos seus ensinamentos, não existe outra forma de ser para assumirmos que não seja o da religiosidade. Agora, meus irmãos, ainda vamos fazer um pouco abordagem parcial, portanto, do tema relacionado com as propriedades do perispírito, porque por enquanto falamos deste corpo espiritual, que envolve a inteligência pura, que é a nossa alma, da qual na nossa sobrevivência dependemos, porque por meio deste corpo espiritual temos a chance de progredir, tanto no plano material como também no plano espiritual. Pois lá na dimensão espiritual também tem muitas coisas necessárias aprendermos para que possamos prosseguir crescendo, para termos uma afinidade cada vez maior com os espíritos sábios, puros, benfazejos e, por fim, com Deus que está em nossos corações. É onipresente em nós e também no universo. Então, o perispírito ou corpo fluídico, entrando neste assunto novo, nós temos que é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já tivemos a oportunidade de ver que o nosso corpo carnal tem seu princípio de origem pelo mesmo ou a partir do mesmo fluido. É preciso que entendamos que, na verdade, os fluidos que perfazem a matéria e que são constituídos por átomos e que formam o todo, dentro do estudo que a química revela, perfazem cerca de 112 elementos, pelo menos na nossa Terra. Não sabemos se existem outros elementos noutras regiões atômicos, nas outras regiões do universo. Então, eles formam as substâncias. Nestas substâncias formou-se a vida, tudo criado por Deus. Esta vida permitiu, na trajetória evolutiva, que acontecesse o surgimento do homem. Então, nós, seres humanos, somos feitos, na nossa parte material, de fluido cósmico universal. É claro que sem os apostos explicativos, uma informação desta natureza nos deixaria confusos. No entanto, na proporção em que vai se desenvolvendo, para aqueles irmãos que desejam realmente aprender o conteúdo, o acervo cultural da doutrina que consola, esses irmãos irão tendo a chance de fazer, de acompanhar as análises que nós pretendemos realizar na sequência das vezes. Então, no perispírito, a transformação molecular se opera diferentemente, porque lá também, no corpo espiritual, existe a presença do fluido cósmico e existe uma constituição material, só que é quintessenciado.
e suas qualidades são etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal apresentam ambos a mesma origem, como eu estou tentando deixar claro. Não somente nosso corpo físico e o mundo onde vivemos é feito de fluido cósmico universal, condensado, como também a dimensão espiritual é feita dos mesmos fluidos, numa quintessência mais alta, altamente quintessenciado, até que chegue-se ao estado de fluido puro, que é o ponto de origem desses fluidos, e que André Luiz chamou de hálito divino. Então nós somos feitos da mesma energia. O corpo carnal tem a mesma origem e são feitas dos mesmo elemento primitivo, e referimos-nos ao fluido cósmico universal. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. O perispírito é formado sempre a partir do fluido cósmico que envolve o orbe. Por isso, se a divina providência nos designar como alma que deva deslocar-se para outro orbe, que é mais uma das moradas da casa do Pai, esse espírito precisa deixar a substância componente, a substância cósmica componente que perfaz o seu corpo espiritual aqui na Terra, e vai adquirir no outro orbe um perispírito, o qual também será feito de fluido cósmico, mas apresenta as características do novo mundo para o qual ele vai morar, no qual ele vai morar. Percebam que realmente existem muitas ponderações, e nós, na sequência das vezes, teremos a oportunidade não de ir aprofundando, mas sim de ir expondo este assunto, que é muito pouco conhecido dos espíritas devido à complexidade necessária das outras ciências para enriquecer nossas ideias e nos capacitar a um grau de entendimento. Nós estamos fazendo esse esforço e somos muito conscientes de que a espiritualidade maior nos está dando amparo, e nós queremos cumprir com o objetivo por eles arquetipados. E suplicamos em nome de Jesus a continuidade da sua ajuda, a continuidade do amparo que eles propiciam, e que nós possamos mostrar este enfoque tão importante da nossa doutrina, que nos consola, porque a mesma é riquíssima de aspectos científicos, embora reconheçamos o imenso valor e a joia preciosa que é, num grau infinito, os ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Mas precisamos atingir um objetivo, mentores amigos, e ajudem-nos para isto, no sentido de que os trabalhadores de última hora possam entender que as verdades da doutrina que nos proporciona o nosso consolo deve ser conhecida nos seus aspectos científicos, tanto quanto possível, nos seus aspectos filosóficos e também nos seus aspectos religiosos, quando primamos pela religiosidade, na medida em que o Divino Mestre Jesus nos proporciona ensinamentos que, estando interiorizados em nós, tornar-nos-ão pessoas religiosas. Obrigado, Divino Mestre Jesus. Obrigado, mentores e espirituais amigos, especialmente da Colônia Maria de Nazaré e das demais colônias espirituais, com as quais nós sabemos, também contactamos no transcurso da nossa vida, pois que todos somos filhos de Deus
e pertencemos a esta pátria espiritual imensa, onde a espiritualidade se manifesta e ajuda a todos nós. Que possamos atingir, pois, esses objetivos. Obrigado, Jesus, e que assim seja.